Olá, meu nome é Fabrício Clausen e o trabalho que vou apresentar aqui agora faz parte do projeto de pesquisa que estou realizando para o doutorado em História da Arte, do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O título do trabalho é Cristóvão Colombo na música entre os séculos 17 e 20. Construção, monumentalização e desconstrução de um mito. Deste trabalho, eu retirei o tema para o trabalho que vou apresentar agora, que tem como título Jubileus e a Árvore da Vida. Os jubileus e centenários são em si mesmos variações sofisticadas em torno do tema do aniversário anual, a comemoração da vida. O dia 12 de outubro de 1492, quando Cristóvão Colombo chegou às Bahamas, foi nomeado como o dia da descoberta da América. A construção dos jubileus colombinos aconteceu paulatinamente, envolvendo a luta pelo poder econômico na Europa e nos Estados Unidos da América no século XVIII. Até que a descoberta fosse reconhecida como evento e o descobridor como herói, o desembarque tornou-se um evento construído ao longo dos anos. Ao considerarmos a história dentro de uma perspectiva ontológica, analisamos o evento do descobrimento como resultado de um processo gerador de entidades históricas. Assim, a aparição histórica da América pode ser vista como resultado de uma invenção de um pensamento ocidental. O devir, fluxo permanente que transforma as realidades existentes, cria entidades históricas, assim como constrói a própria vida. O conhecimento altera a forma como o homem enxerga a vida, transformando sua realidade. Assim, quando informações verdadeiras são armazenadas a nível de consciência no nosso cérebro, o homem atinge um novo estágio em sua experiência, em sua existência no mundo em que vive. O algoritmo dessas informações, camuflando-se em várias roupagens, transfiguraria a manifestação da vida em uma manifestação de nós mesmos? Seriam esses algoritmos uma repetição de narrativas encontradas ao longo de nossa linha temporal? Narrativas históricas como narrativas repetidas. No sistema de pós-verdades e meta-realidades, não se distingue verdade de mentira. No mundo do metaverso, a ilusão se torna meta-real. Então, verdades e mentiras neste mundo de ilusão, de metaverso, verdades e mentiras estão entrelaçadas. E o que é real se torna meta-real. Narrativas históricas são narrativas repetidas, nas quais verdades e mentiras se fundem, criando uma neo-verdade, uma nova verdade. Assim, foi criado o mito Cristóvão Colombo nos Estados Unidos da América, a partir de narrativas históricas repetidas. Nada é fraturado na história da humanidade. Tudo surge de algo pretérito e de algo contínuo. Assim surgiram as saudações a mitos ao longo da história. Na Grécia Antiga, César era saudado com a frase Ave César, a saudação Ave César, salve César. Na Alemanha nazista, Hitler era saudado com a frase Heil Hitler.
A saudação a Hitler era Heil Hitler. E nos Estados Unidos surgiu o hino Heil Columbia, no século XVIII, quando da independência americana. Este hino foi criado para saudar o primeiro presidente norte-americano, George Washington. E assim, logo após a independência norte-americana, Colombo, italiano, foi elevado ao pedestal da fama nos Estados Unidos da América como uma figura de herói, idealizada pelos próprios intelectuais católicos norte-americanos, para que fosse construída uma identidade nacional. Entre muitas imagens geradas do almirante genovês, italiano, genovês, está o pai de fundador da República Norte-Americana. Esta figura de Colombo, então, ela era ligada ao presidente George Washington. E assim surgiram os jubileus colombinos. Assim como surgiu o mito, surgiram os jubileus comemorativos aos 300, 400 e 500 anos da chegada de Colombo aos Estados Unidos. A chegada de Colombo ao continente americano. Os 300 anos de Colombo foram comemorados em Nova York pelos católicos irlandeses. Foi a primeira vez que se comemorou o jubileu colombiano, os 300 anos. Os 400 anos foram comemorados com maior pompa nos Estados Unidos da América e na Europa. E os 500 anos, já no século XX, 1992, também foram comemorados nos Estados Unidos e na Europa. Porém, já no século XX, protestos, basicamente de latino-americanos, começaram a surgir, protestos relativos à colonização espanhola e europeia no continente americano, nos Estados Unidos da América, menos, mas mais na América Latina. A música também contemplou Cristóvão Colombo e seus feitos. O compositor italiano Bernardo Pasquini compôs a ópera Il Colombo over l'India Scoperta no final do século XVII. Colombo, ou a Índia Descoberta, a Índia Oriental, como era chamada o continente americano. Ernst Bach, compositor alemão, compôs a cantata Columbus oder die Entdeckung von Amerika no início do século XIX. Também Colombo, ou a Descoberta da América. Carlos Gomes, compositor brasileiro, compôs na Itália o Oratório O Colombo, 1891. Esta obra foi composta para a comemoração dos 400 anos da chegada de Colombo ao continente americano. E no século XX, 1992, o compositor norte-americano Philip Glass compôs a ópera The Voyager, uma ópera minimalista. Logo, este trabalho é um convite a refletir e meditar sobre o valor e sentido da verdade elaborada pela ciência histórica a partir do dia 12 de outubro de 1492. Esta verdade, elaborada pela ciência, tem áreas de mentira ou é uma verdade verdadeira? Bom, o produto artístico audiovisual Jubileus Colombinos retrata como a música enxergou a vinda de Cristóvão Colombo ao continente americano. Este produto artístico, que foi criado por mim, ele está no meu canal no YouTube, mas também vai ser disponibilizado para vocês aqui no chat do nosso grupo de trabalho GTX Vida. Muito obrigado a todos.